Neste momento, vamos dar início à meditação da Palavra do Senhor, continuando no tópico que estamos meditando. A graça de Deus, as suas infinitas misericórdias e o Espírito Santo venha falar conosco através da sua palavra, abençoando a meditação, na orientação dentro das Escrituras para crescimento espiritual. Meus amados, meus irmãos, estamos meditando sobre os sinais que Deus dá para aquele que espera nele, e que um tema muito maravilhoso: Deus trabalha para aquele que espera nele. Estamos com base no texto, no capítulo do livro de Isaías, capítulo 64, a partir do versículo de número 4. E dissemos na última reflexão, falamos sobre o concerto de Deus com Abraão, e deixamos na última reflexão dizendo que todo sinal que Deus dá é para a gente submeter à vontade dele. E assim vamos continuar no capítulo 15 do livro de Gênesis, versículo de número 6 e 18. No estudo do rodapé do versículo 6 diz, continuando: Deus viu a fé sincera de Abraão, expressa naquela atitude, e ia importou por justiça. O termo justiça significa estar num relacionamento correto com Deus e com a sua vontade. Do mesmo capítulo, para a gente continuar na meditação, vamos ver no mesmo capítulo, versículo 9. E disse toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E aí eu já te pergunto, o que foi que Abraão fez? Qual foi a resposta de Abraão para Deus? Obedecer. Obedecer. Por isso que dissemos que conserto, aliança sem obediência, ela é quebrada, não existe. Não existe. Aliança sem submissão a Deus não existe. Bem claro e esclarecedor quando diz que justiça é um relacionamento com Deus com retidão. O Espírito já me está trazendo nesta oportunidade. É só você abrir a sua Bíblia e ver o relacionamento que Jó tinha com Deus. Tanto que quando Satanás foi questionar a vida de Jó na terra, ele não tinha outro motivo senão olhar para a vida material abençoada que Jó tinha, porque as demais coisas não tinha como ele ter um motivo de chegar diante de Deus para acusar a Jó. Então, Jó não tinha brecha, porque ele tinha um relacionamento estreito com Deus. Tanto que o mesmo Deus disse quando viu ele entre os filhos de Deus, e disse: de onde tu vens, Satanás? Ele disse: de rodear a terra. Deus disse: tenha observado o meu servo Jó, que é reto, que é sincero, e que teme, anda diante de mim, e se desvia do mal lá na terra. Ele não disse que era mentira. Ele mudou o assunto. Porque a pessoa, quando ela não tem um motivo para acusar, ele muda de assunto, ele caça. E foi o que ele fez. Ele diz também, não tinha outra forma, diz também,
tu tem abençoado ele. Se fosse na questão da pobreza, se fosse ao contrário, né? Se Jó vivesse se lamentando da vida, ele ia colocar outro termo, outro sentido. Porque quem não tem conserto com Deus, só vive de caçar brecha na vida dos outros. Isto é a jogada de Satanás. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que anda na presença de Deus, anda no temor diante do Senhor. Oh, glória a Deus, anda no temor diante de Deus. Porque Deus está em todo lugar, contempla em todo lugar. Deus não só contempla num lugar. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, quando o homem fez uma aliança, quando um povo fez uma aliança com Deus, anda em quê? Em obediência. Não é essa jogada de fachada que a gente vê nos nossos dias, não. Porque Deus não é Deus de aparência. Deus não é Deus de aparência e nem se agrada da aparência. Ele é um Deus real, um Deus de justiça. E é um Deus que aonde ele habita não tem império da injustiça. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias na terra o ministério da injustiça operaria sobre a terra. E é o que nós estamos vendo. Mas aquele que fez um pacto, uma aliança com Deus e permanece num relacionamento com o Senhor, permanece na justiça. Porque Deus é o Deus da justiça. Por isso que você vê Deus dizendo, Abraão, e ele só fez em obedecer. Pega o sacrifício, Abraão, porque aliança tem que ter sacrifício, tem que ter. Não tem aliança sem sacrifício. Não tem aliança sem sacrifício. Até com o inimigo das trevas se faz pacto para alguma coisa neste mundo. Sempre o inimigo das trevas, quando ele quer escravizar alguém, ele pede algo em troco. Deus não pede nada em troco. Deus, ele é o Deus de sacrifício. Ele quer que a gente sacrifique, faça sacrifício a ele, sacrifício segundo a Bíblia. Oração é sacrifício. A oração nos leva a descer para Deus exaltar. Já o inimigo não, o inimigo exalta para derrubar, para matar. Deus quer que a gente se humilhe para ele exaltar e ele ser glorificado. Foi por isso que ele permitiu na vida de Jó o inimigo fazer como ele fez. Mas qual foi o fim de Jó? Ser muito mais abençoado do que antes. Porque Jó permaneceu com a sua aliança. Você sabe que uma pessoa é firme com Deus é quando ele é pressionado, quando ela é pressionada, mas não quebra a aliança. Ele permanece no relacionamento, orando, clamando, suplicando, perseverando, que foi o que Josué fez. Israel não deu continuidade à sua aliança com Deus, da saída do Egito. Ela se quebrou no deserto. Mas Josué e Caleb deu continuidade. Ele disse, eu fiz uma aliança com Deus. E a aliança que eu fiz não é para ser quebrada. E o inimigo luta para que a gente quebre a aliança. Ele bota muito obstáculo para que a pessoa venha quebrar. Mas aquele que está em Cristo, como disse Paulo, é mais do que vencedor. Glória, aleluia, é mais do que vencedor. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Vai vencer todos os obstáculos. Não fica um obstáculo que não seja passado por cima. Passa por cima porque o profeta diz, com Deus eu pulo as muralhas e passo para o outro lado.
Oh, glória a Deus, tem que ser assim.